Olá, meus amigos, meus parceirinhos de deserto. Tudo bem? Boa noite, gente. Antes de começar, antes que eu esqueça, dá um like aí no canal Esperança em Tempos Difíceis. Se inscreva no canal e compartilha com todos, com quem você conhece, com quem você não conhece. Compartilha com todos e deixa Deus te usar. Gente, hoje eu quero meditar com vocês aqui no livro de Tiago, no capítulo 5, que fala aqui sobre paciência nos sofrimentos. A partir do versículo 7, diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. É interessante, né? O agricultor. Quando ele planta, né? Ele vai jogando a semente ali no solo. Hoje não é tanto o ser humano, né? São mais as máquinas. E demora, né? Demora. E a Bíblia diz aqui que ele espera pacientemente as chuvas do outono e da primavera, e crendo que debaixo da terra o fruto está crescendo. Espera pacientemente e crendo com fé. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração. Essa parte aqui eu quero ler de novo. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Aí você pode me perguntar, mas como que eu posso ser paciente? Como que eu posso ser paciente no meio dessa dor? Fortalecendo o seu coração. Aonde? Em Jesus, na palavra, nas promessas de Deus. É uma coisa que eu sempre faço, e hoje eu fiz de novo, quando eu passei meu tempo com Deus, meu secreto, meu devocional. Eu falei assim, Espírito Santo, ele me lembrou desse texto, e eu falei, Senhor, me ajuda a ser paciente no sofrimento e fortalece meu coração. E eu orei da seguinte maneira, Senhor, me ajude a olhar para as coisas que o Senhor já fez. Em primeiro lugar, olhar para a tua palavra, olhar para Jesus e olhar para as coisas que o Senhor já realizou no meio desse deserto. Lembra que eu já falei aqui nos juízes anteriores? Celebrar as pequenas vitórias por todo o caminho. Eu creio que no meio desse deserto você já fez progresso. Eu creio que no meio desse deserto Deus já agiu, já fez bastante coisa. Só que a gente, ser humano, a gente tende a olhar mais para a dor, mais para o sofrimento. Não. O que Jesus falou? Olhando para o autor e consumador da sua fé. Mantenha os olhos fitos nele, para que você não se canse e nem desanime. Por que nós temos que manter os olhos nas promessas? Manter os olhos em Jesus é manter os olhos na palavra, na graça futura, na promessa que ele te fez. E ele diz, mantenha constância. Não é um dia olhar e o outro dia ficar chorando, olhando para a dor, vou parar, não quero mais, quero morrer. Não. Mantenha os teus olhos fitos, concentrados no autor e no consumador da sua fé, na palavra. Porque a palavra diz que Jesus, ele suportou a cruz, ele suportou a afronta. Tem uma versão que diz que ele desprezou a vergonha, ele desprezou a dor, ele desprezou a humilhação e se concentrou na alegria que lhe fora proposta. E hoje ele está sentado à direita de Deus, nos céus. Você sabia que Jesus se concentrou em você para não parar? Ele olhou para você, ele olhou para mim, ele olhou para a recompensa.
Ele olhou para a vitória. Ele desprezou a dor. E ele foi paciente no sofrimento. Ele é o nosso maior exemplo. Não tem nada que você ou eu passe que Jesus não tenha passado primeiro. Ele foi paciente na dor. Ele foi paciente no sofrimento. Então mantenha os seus olhos fitos nele. Você pode até falar assim, Priscila, para você é fácil, você não tá mais sofrendo, tá aí até pregando, né? Fazendo vídeo. Quem te disse? Quem te disse que o meu deserto acabou? Meu deserto não acabou. Eu ainda enfrento lutas, grandes lutas, que se eu falasse aqui você não acreditaria. Mas eu não vou ficar aqui me vitimizando, porque eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Quem te disse que o meu deserto acabou? Eu enfrento oposição todos os dias como você. Só que eu decidi olhar para a recompensa. Porque a palavra diz que o que me consola é que essa dor que eu enfrento hoje não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada na minha vida. É nisso que eu me concentro. No autor e no consumador da minha fé. Mantendo os meus olhos fitos nele, para que eu não venha me cansar e nem desanimar. Olhando para a promessa, olhando para a palavra. Há pouco eu estava ali no meu secreto, buscando forças em Deus, buscando renovo, buscando entendimento, buscando o colo dele, o abraço dele. Porque os dias são maus, são difíceis, mas ele nos dá uma graça maior para suportar. E hoje eu fiz essa oração. Senhor, me ajuda a olhar para o que o Senhor já fez, porque isso me dá força. Olhar para as pequenas vitórias que você conquistou no meio do seu deserto, te dá força para você prosseguir. Então seja positivo. Para de focar na dor. Para de focar no que ainda Deus não fez. Lembre-se, olha para o que você já tem hoje, não para o que você ainda não tem. Porque senão você vai desanimar. Se você olhar para você mesmo, você vai estar em apuros. Se você olhar para as suas circunstâncias, você estará em apuros. Olha para Ele, que é perfeito. Olha para o alto, da onde vem tua força. Vamos lá, vamos continuar. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele está chegando. Ele está vindo. Ele está vindo com a tua recompensa. Está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Gente, você olha para o Velho Testamento, para o Novo, os profetas sofriam muito. Sofriam demais. Mas ali, firme no sofrimento. Sofriam demais, eram açoitados. Paulo apanhava tanto, foi jogado para fora da cidade, foi dado como morto. Jogado. Preso numa cadeia, eu fico imaginando Paulo e Silas presos naquela cadeia por levar o nome de Jesus, por fazer o bem, com fome, com frio, sangrando, sentindo dor. Eles não estavam confortáveis, não. Eles estavam presos pelos pés e pelas mãos, presos. Eu fico imaginando aquela prisão escura, talvez passando rato perto deles. Cara, o que eles estavam fazendo? Eles estavam louvando ao Senhor, se gloriando no Senhor. Olha para Pedro. É engraçado que quando Jesus falou para Pedro como que seria a morte dele para glorificar o nome do Senhor, Pedro virou para ele e falou assim, e quanto ao João? Eu vou morrer feio assim, o João? Né? E Jesus repreendeu a ele. Tipo assim, eu tô falando com você, eu não tô falando do João.
E olha como que esse homem chegou no final do processo dele, gente. Pedro também foi crucificado numa cruz, mas ele se sentiu indigno. Não, não, não. Me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Pedro, aquele que negou Jesus, que se escondeu, que negou o mestre, mas ele chegou no fim do processo dele. Olha a diferença. Olha a diferença para esse Pedro que chegou ao final. Não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Não pode me colocar de cabeça para baixo, não tem problema. É isso que Deus quer ver em nós. Perseverança, paciência, persistência. Vamos continuar lendo. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Porque feliz é o homem que mostra perseverança, porque depois de aprovado ele vai receber a coroa da vida. A recompensa chega. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhes proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Gente, eu acho que, na minha opinião, tá? Depois de Jesus, quem mais sofreu foi Jó. Esse homem sofreu demais. Sofreu muito. E ele foi paciente no sofrimento. Jó não foi só atacado na alma ou só atacado no corpo. Foi um avalanche. Foi atacado no corpo, na alma. Eu imagino Jó deprimido. Jó pediu para morrer. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Os 10 filhos dele morreram no mesmo dia. No mesmo dia. Com o corpo inteiro cheio de chagas. Jó não dormia, Jó sofreu demais. E ele foi paciente no sofrimento. Ele foi paciente com a graça de Deus. Gente, a paciência, ela é um fruto do Espírito. Se você lá ler em Gálatas 5, você vai ver que a paciência é um fruto do Espírito, que só é desenvolvido na dor. Se você precisa de paciência, você vai ter que passar por uma situação que faça você usar a sua paciência. Por isso que ninguém ora pedindo paciência, porque sabe que vai passar por prova. Mas a paciência é necessária, porque as promessas de Deus são herdadas pela fé e pela paciência. Abraão esperou 28 anos para alcançar a promessa de Deus. 28 anos. José esperou 13 anos. Pacientes, esperando, crendo contra toda esperança, em esperança, crendo, estando plenamente convencido de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A paciência é um fruto que só cresce no meio da dor. Ah, Priscila, mas eu não tenho paciência. Tem sim, tem sim. Olha para trás, olha para o quanto você já andou. Você não desistiu. Você não parou. Você chegou até aqui. Você está assistindo esse vídeo. Como é que você não tem paciência? Você não jogou tudo pro alto, não quero saber mais de nada. Não, você está assistindo o vídeo, você está perseverando. Você tem paciência sim. E como que você pode fortalecer a sua paciência? Nas promessas, na palavra. Olha o que está aqui. Sejam pacientes e fortaleçam o coração. Fortalece o teu coração. Porque com o teu coração forte, você é paciente. Você pode resistir mais do que o diabo. Porque a força e o poder de Deus se aperfeiçoam nas nossas fraquezas. Então, eu vou te dar um conselho. Olha para o que Deus já fez. Porque isso vai te animar. Isso vai te dar força. Olha para as pequenas vitórias. Olha para o teu progresso. E para de focar na dor. Seja positivo. Para de focar no que Deus ainda não fez. Foca no que Ele já fez. Foca nas promessas de Deus.
Repita para você mesmo: o sofrimento que eu estou enfrentando hoje, agora, não vai se comparar com a glória que Deus vai trazer. Será muito grande. Quando Deus revelar essa glória na tua vida, você não vai nem se lembrar da dor de hoje, porque é muito grande. Então fica firme. Não desista não. Continua perseverando. Fortalece teu coração. Seja paciente. Fortalece teu coração na esperança, nas promessas. Fortalece teu coração nas pequenas vitórias que você teve ao longo do caminho. Porque isso te dá força, te dá poder, te dá resistência. Amém? Vamos orar? Pai, entramos na tua presença nessa noite para te agradecer. Te agradecer, Senhor Jesus, porque quando o Senhor nos pede para ter paciência, o Senhor nos dá a capacidade para ser pacientes. Então não tem desculpa. O Senhor nunca nos pediria algo que não poderíamos te dar, que não poderíamos realizar. Porque a tua palavra deixa bem claro que é o teu poder que em nós opera. Então hoje recebemos essa resistência, essa paciência, Senhor Jesus. Hoje cumprimos a tua palavra que diz: sejam pacientes, fortaleçam o coração na oração, nas promessas, nas pequenas vitórias. Então nos ajuda, Jesus, a sermos positivos, a olhar para o que o Senhor já fez ao longo do caminho, a olhar para o que o Senhor já cumpriu e não focar na dor, não focar na afronta, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus desprezou a vergonha da cruz, ele desprezou a afronta, ele desprezou a humilhação e ele se concentrou na alegria que lhe fora proposta. O Senhor se concentrou em nós, Jesus. O Senhor se concentrou em nós. Então nos ajuda a manter os nossos olhos fitos em Ti e não tirar, mas manter os nossos olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé. Pai, hoje recebemos a Tua força, recebemos o Teu poder, recebemos a paciência que vem de Ti, porque o Senhor nos capacita para esperar com louvor, Te glorificando, Te exaltando, sendo usados por Ti. Ah, Pai, muito obrigada, porque a nossa força vem do Senhor. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso socorro sempre presente no dia da adversidade. Por isso hoje, Pai, nos humilhamos diante de Ti, porque a Tua palavra diz que no devido tempo o Senhor vai nos exaltar. Então não nos deixa nos cansarmos. Nos ajuda, Senhor, a tirar os nossos olhos de nós mesmos, das nossas circunstâncias, tirar os olhos da dor e colocar os olhos em Ti. E não só colocar os olhos em Ti, mas mantê-los fitos em Ti, Jesus, todos os dias, por todo o caminho, Pai, até o dia da nossa vitória. Até o dia da nossa vitória. Recebemos hoje a Tua graça que nos ajuda no momento da dificuldade, Pai, para continuarmos andando, porque está chegando o dia. O Senhor nos disse: eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, logo vai acontecer, Pai. Muito obrigada pelas Tuas promessas, pela Tua palavra. Muito obrigada por nos capacitar, por nos dar força para sermos pacientes no sofrimento, Pai, até o dia da nossa redenção. Amém, Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Vai lá, medita nessa palavra, lá no livro do Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Fica firme aí, porque eu estou firme aqui.